coordenação Psicanálise e Direito da Escola Lacaniana, que eu coordeno já há algum tempo. Comecei coordenando, ou seja, ajudando na coordenação com a Elizabeth Bittencourt. Depois a Elizabeth saiu e eu fiquei na coordenação. E esses encontros antes da pandemia costumavam ser bimestrais, ou bimensais, não sei como é que fala. E agora, durante a pandemia, eles estão sendo mensais, né? Então, a gente está na edição de setembro. Entramos agora oficialmente às 19h05, então já dei o tempo, os 5 minutinhos oficiais, assim, para a gente esperar o pessoal chegar. Vamos começar, né, para a gente poder aproveitar o nosso tempo aqui. A convidada de hoje é a querida Maria Tereza Saraiva Meloni, vou te apresentar a Tereza. Ela é psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise, mestre em Ciências da Saúde pela Fiocruz e autora dos livros A Perda dele em mim, um trabalho de luto, e Rio de Janeiro, uma psicanálise possível. Além disso, eu descobri recentemente, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, que a Tereza participou de uma pesquisa realizada pela Escola Lacaniana de Psicanálise, junto à primeira vara de Infância, Juventude e Idoso da capital. Coordenada pela Tereza Nazar, que está aqui nos ouvindo. Isso mesmo. Essa pesquisa foi coordenada pela Tereza Nazar. Eu vou falar um pouquinho dela. Antes, deixa eu só me apresentar. Eu sou Lícia Marques, sou analista da Escola Lacaniana, assim como a Tereza. Sou psicóloga do quadro do Tribunal de Justiça. Trabalhei durante 15 anos em varas de infância. Atualmente, trabalho em varas de família, mas continuo coordenando o grupo institucional de apoio à adoção, Tecendo Vínculos. Coordeno esse grupo juntamente com a assistente social Henriette de Aquino Silva, que também trabalhou comigo na primeira vara de infância. E sou mestre em psicologia clínica pela PUC. Então, agora feitas as apresentações, eu vou contar aqui um pouco da história dessa edição, de como surgiu esse convite. Eu, como falei, coordeno essa conexão há um tempo, mas eu não sabia, eu sabia da coordenação da Tereza Nazar, essa pesquisa lá na vara, sabia de algumas outras pessoas da escola que tinham participado, mas não sabia que a Tereza Meloni tinha participado dessa pesquisa. Ela me convidou para fazer uma apresentação num grupo do qual ela faz parte, que é um grupo de advogadas da OAB Seção Barra. Ela havia feito anteriormente uma live sobre adoção, e aí nessa live ela comenta sobre a participação dela, o trabalho dela nessa pesquisa. Então eu sou surpreendida, digamos assim, por essa notícia que para mim era uma novidade, digamos assim. Isso foi a primeira coisa a me chamar a atenção. Por vários motivos. Eu primeiro comecei a me perguntar, puxa, né? Eu trabalho no judiciário há bastante tempo, coordeno essa conexão e não tinha essa informação. Isso me chamou a atenção. E, apesar de ter aqui comigo essa publicação, que eu vou falar um pouquinho dela, que inclusive tem o mesmo significante aqui do nosso encontro, Conexões, né? Quer dizer, não é à toa, não é coincidência, foi daí que surgiu, né? Essa conexão de psicanálise e direito da escola lacaniana, ou seja, ela surge dentro de uma tradição, então era isso que eu queria resgatar hoje, né? Que ela surge dentro de uma tradição
desse estudo da psicanálise em extensão, que já vem sendo realizado desde 1998 e que realizou pesquisas em diversos lugares de trabalho institucional, de trabalho social, de trabalho, enfim, trabalho que a gente costuma falar, trabalho na polis, né? E, assim, alguns desses eu já sabia, a maioria deles, mas eu não sabia dos detalhes, e eu quis trazer isso de uma forma realmente de resgatar essa história, que é muito mais rica do que eu até então sabia, e do que eu supunha. Então, foram muitos trabalhos de pesquisa importantes e interessantes. É claro que eu não vou me estender aqui, mas assim, eu vou citar muito brevemente só o título de cada um deles, tá? Então, assim, por exemplo, em 1998 começa o Projeto Central do Brasil, com meninos e meninas em situação de acolhimento, né? Acolhimento no abrigo da prefeitura, sediado ali no batalhão da Polícia Militar, no Leblon. Entre 2002 e 2001, ocorre o Projeto Central do Brasil 2, do bebê à constituição de um sujeito, que foi realizado junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social na creche Ana Maria da Cruz Silva, no Sambódromo, pertinho ali de onde funciona a Vara da Infância. Em 2003, é iniciado um trabalho com bebês prematuros numa UTI neonatal do Hospital Universitário Antônio Pedro, da UF, em Niterói. E em 2003, começa o trabalho que aqui nessa publicação é intitulado Função Paterna, que é o trabalho de pesquisa realizado justamente na Vara de Infância, que, na ocasião, essa publicação de 2008, já durava 5 anos. E foi um trabalho realizado com pais adotivos, requerentes à adoção, crianças e adolescentes já adotados ou em processo de adoção, né, que por algum motivo necessitavam de um outro lugar de escuta, no caso, uma escuta psicanalítica. Então, eu achei importante fazer esse resgate, porque fala de uma tradição da escola lacaniana que eu fico um pouco com a impressão de que talvez a gente que esteja lá, a gente que esteja mais... Eu estou inserida de uma forma mais presente na escola lacaniana de poucos anos para cá, eu não vejo circular tanto esses significantes, essas referências com relação a esses importantes trabalhos. Posso estar errada, as Terezas me corrijam se eu estiver errada, mas foi uma impressão que eu fiquei, que eu não sei se é uma impressão pessoal, enfim, dessas surpresas que eu tive ao tomar contato com tantas e importantes pesquisas. Então, daí eu resolvi retribuir o convite que a Tereza Meloni tinha me feito de apresentar o trabalho do judiciário ali naquele espaço da OAB. Eu resolvi retribuir, eu achei que seria muito importante a gente retomar pontos interessantíssimos que ela havia trazido na fala dela sobre adoção e outros tantos que foram surgindo ao longo das nossas conversas e principalmente depois de algumas coisas que eu trouxe aqui com esse mini resgate, digamos assim, da história, dessa pesquisa. Então, Tereza, passo a palavra para você. Então, realmente, quando a Alicia me convidou e surpreendida, eu é que fiquei surpreendida e, ao mesmo tempo, implicada. Eu só queria acrescentar, Alicia, que depois dessa pesquisa, evidente, você foi até essa, né? Nós fizemos uma pesquisa na maternidade escola da UFRJ com adolescentes de 13 a 15 anos, gestantes adolescentes, e foi um trabalho também riquíssimo.
E eu quero ressaltar aqui, primeiro, assim, lamentar, né, que, de alguma maneira, a escola negligencia um pouco as suas tradições. Você vê que você trabalha até hoje, coordenando o Espaço Conexão Psicanálise e Direito. E esse significante está lá atrás, né? E a gente não se deu conta, né, dessa transmissão, digamos, uma transmissão geracional. Eu quero ressaltar também que nós estamos, nesse momento, com uma outra pesquisa na escola, que eu estou coordenando, que é a função, aliás, o Luiz Alberto faz parte, não sei se tem mais alguém, a função simbólica numa UTI. E essa está em andamento e tal, e a gente está trabalhando. E eu queria marcar também a importância para a formação do analista desse espaço conexão, dessa psicanálise extensão. Não só porque convoca o analista a falar de psicanálise, eu vou dizer aqui, sem o psicanalista, quer dizer, a gente não pode ficar citando Lacan assim abundantemente, né? A gente tem que falar a partir da nossa experiência com a psicanálise, e se o discurso psicanalítico é um discurso que visa produzir furo. Eu recebi agora de uma pessoa que vai falar numa live comigo, dizendo de que, assim, ela falando dela, que ela foi cortada pela arte. E aí eu fiz uma analogia, né, de que a psicanálise, na verdade, ela incide nesse corte do sujeito, nessa barra do sujeito. Então, é muito importante para a formação do analista, não só porque ele é obrigado a se apropriar do discurso, ele não pode ficar falando em nome de Freud, em nome de Lacan, ele é obrigado a se apropriar do discurso. Então, eu acho que isso e outra coisa é o analista pesquisador, que é uma figura que a gente foi, né, Tereza, moldando, digamos assim. Eu não tinha conhecimento disso, experimentei isso e vejo como a psicanálise, não só esse trabalho de pesquisa traz para a formação do analista contribuições, como leva para a polis, como você falou, né, para outros campos de saber, uma contribuição que eu, às vezes, fico surpresa como eles acham importante e a gente talvez não ache tão importante, né? Então, é isso que eu tinha assim, para introduzir. Agradecer muito a oportunidade, o convite. E, enfim, foi também num espaço, numa fala com outro campo de saber que a gente se encontrou, né, Alice? A gente está aqui na escola, mas a gente se encontrou lá fora, né? Isso mesmo, Tereza. Exatamente. E nessa live que você fez, você falou de uma forma muito interessante, inclusive buscando diferenciar, digamos assim, de filho e vontade, né? Esse pedido que é endereçado ao judiciário, quando o que a gente chama ali na linguagem jurídica, os requerentes, né, a uma habilitação, à adoção, pedem justamente para fazerem parte da fila, digamos assim, né? Pedem para se candidatar como habilitados para uma adoção. Você falou de uma forma muito interessante, bacana, queria que você pudesse retomar e falar aqui um pouco para a gente começar a nossa conversa. Quanto a isso, eu fui fisgada agora por esse significante pedem. Eles pedem, né, a uma instituição, né, ao judiciário, eles pedem para adotar uma criança. Isso me soou estranho, porque exatamente isso é que faz a diferença entre eu quero, né, adotar uma criança e é evidente que o Estado tem uma função de proteção à criança, etc., que a Alicia fala melhor disso do que eu, mas a gente sabe que o Estado tem essa função, né, de cuidar dessa ordenação e de cuidar, proteger essa criança nos seus direitos, etc., etc., mas, então, eu tenho que recorrer a isso para legalmente eu adotar. Mas, ao pedir a um terceiro, ao ser autorizado por um terceiro de adotar, eu, de alguma maneira, não estou me autorizando ou estou deslocando essa autorização para um terceiro, quando, na verdade, é aí que entra a questão do desejar uma criança, é se autorizar, né, a adotar uma criança. E querer uma criança é requerer, como você usou o significante. Eu até comentei antes, claro, eu não vou usar esse significante requerente, que para mim ele é estranho. E agora eu estou me dando conta por que ele é estranho.
porque esse que requer, ele quer uma criança. Ele não está como desejante. Você fala, Alice, eu não vou falar essa palavra, não, para mim é estranho. Então, é isso, né? Quer dizer, o desejar uma criança implica em se autorizar, né? E é interessante que eu ouço, assim, na minha clínica, alguns casos que vêm de pessoas que querem engravidar, engravida hoje, engravida amanhã, enfim, fertilização assistida, etc., e que dizem assim, mas é muito arriscado essa fertilização, é muito arriscado adotar, porque eu não sei que criança vem aí. Mas quando a gente tem um filho natural, a gente também não sabe que criança. Aliás, o grande problema é que a gente pensa que sabe. E no que a gente pensa que sabe é que a gente peca, digamos assim, né? Então, adotar uma criança é receber essa criança na condição desejante, ou seja, respondendo por todos os riscos, por ser surpreendido por essa criança, né? De alguma maneira. Não sei se você quer mais alguma coisa aí, enfim. Eu queria que você falasse um pouco, especificamente, qual era o trabalho que vocês realizavam, porque eu acho que não ficou claro, eu acho que nem eu, nem você, nenhum de nós dois falou. Exatamente qual era o trabalho que vocês realizavam junto à vara de infância entre os anos 2003 e 2008. Isso. Bom, para mim, né, o que ficou foi assim. Aliás, eu queria dizer uma coisa para vocês. Nessas pesquisas todas, eu perdi o primeiro trem da Central do Brasil. Eu entrei no segundo trem. O primeiro eu perdi. Então, eu estou nas pesquisas desde a Central do Brasil 2. Mas a gente participava das reuniões de equipe, né, onde eram discutidos os casos, onde eram discutidas as estratégias e tal, da equipe de psicólogos, assistentes sociais, que trabalhavam, né, faziam esse trabalho de viabilizar, né, as adoções. E a gente participava ativamente, né? Eles nos davam a possibilidade de opinar, de contribuir, enfim. A gente tinha uma participação ativa, a gente não só assistia essas reuniões. E aí eles começaram a perceber que a nossa contribuição, quer dizer, a nossa fala, do lugar que a gente falava um pouco além do que eles estavam discutindo ali. E aí se combinou que alguns casos em que eles tivessem dificuldade, porque eles tinham muita dificuldade de dizer, embora eles percebessem que alguma coisa, né, não estava bem para poder autorizar, né, a essa adoção, eles tinham muita dificuldade de primeiro, definir isso, e segundo, dizer por quê. Porque como que uma pessoa que cumpre todos os requisitos, espera numa fila, se propõe a adotar uma criança. Por outro lado, a gente sabe que o país, assim, o Rio de Janeiro, uma série de crianças a serem adotadas que precisam de uma família, que né, se beneficiariam de ter uma família. Como dizer para alguém, esse alguém dizer, olha, não, nós não vamos autorizar a adoção. Eles tinham muita dificuldade com isso, né? Então, eles começaram a gente propôs que esses casos eles encaminhassem para a gente. E a gente atendia nos nossos consultórios, né, essas pessoas, porque também tem uma coisa, quando eles estão dentro da instituição, eles se veem policiados. Claro. Porque é dado a eles uma série de requisitos, né, a serem atingidos para que eles se candidatem, então eles tomam já aquilo como exigências, como uma coisa. Então, é muito difícil para eles também falarem. Por outro lado, quer dizer, com toda dificuldade, a gente sabe que a escuta psicanalítica escuta mais do que aquilo que é dito. Mas, mesmo assim, a equipe que estava lá dentro também se sentia comprometida com essa institucionalização da adoção, entendeu? Então, tanto um lado quanto o outro ficava, vamos dizer assim, se cuidando, né, para se manter dentro do estabelecido legalmente, digamos assim, né? Então, a gente atendia no nosso consultório. Ainda vinha para o nosso consultório muito disso. A gente fazia quantas entrevistas a gente quisesse, era liberado, e muitos ainda chegavam dizendo assim, mas por que me mandaram para cá? Mas eu faço tudo. E, às vezes, contando as histórias muito arrumadinhas, né? Assim, ainda vinha um pouco falar com a gente, assim, como se a gente fosse dar a última palavra. Nessa recepção que a gente fazia desses casos,
O combinado é que a gente, e não pode também, você sabe que não pode, a gente não teria uma conclusão, a gente não ia dizer se pode ou se não pode. O nosso trabalho era, de alguma maneira, furar o discurso institucionalizado para que os próprios pais pudessem se dar conta, né, de que alguma coisa ali não estava, essa questão desejante não estava linkando, entendeu? Não havia um espaço desejante suficiente. Que a gente, não era a gente que ia dizer, a gente ia fazer um trabalho para que isso aparecesse, surgisse, né? E aí eles retornariam, já com esse, digamos, esse plus, né, esse upgrade, eles retornariam, então, para dar continuidade ao processo. E aí a equipe já tinha mais ou menos a coisa mastigada, digamos assim, mais furada, né? Era isso. Essa justamente era uma das perguntas que eu ia fazer para você, né? Como que os requerentes, né, lidavam com esse encaminhamento dos atendimentos com vocês, né? Porque a gente que está do lado de lá, do encaminhamento, faz o encaminhamento, na ocasião das pesquisas de vocês, não. Era possível uma troca, inclusive porque existia esse espaço da pesquisa. Mas, atualmente, por exemplo, existe, e a gente continua fazendo essa indicação, não encaminhando especificamente para um lugar, mas quando a gente está no processo de escuta desse pedido de habilitação para adoção, e algo é detectado ali que a gente acha que precisa, merece um pouco mais de atenção, um pouco mais de trabalho, a gente continua encaminhando, né, aquela pessoa com escuta fora ali do judiciário. Então, isso continua acontecendo. Mas a gente não tem um retorno, né? Quando eu comecei a trabalhar lá, vocês não estavam mais lá, então, assim, quando eu faço o encaminhamento, que não é para nenhum lugar específico, a gente não tem um retorno de como é que a pessoa chega até os atendimentos, né? Você falou um pouco que eles chegam se perguntando o que tem de errado, ou o que está faltando. É isso aí. Eles chegam preocupados, porque assim, o processo que é descrito para eles, né? Primeira etapa, eu não sei, mas você sabe melhor que eu. Primeira etapa faz isso, faz aquilo, depois passa para aquilo. Então, eles já têm uma ideia do início, meio e fim desse processo. Sim. Então, quando há essa intervenção, eles ficam um pouco preocupados, eles vêm um pouco armados, entendeu? Mas eu, pelo menos, tanto eu quanto os colegas, porque nós tínhamos reuniões também entre nós, os pesquisadores, para falar dos casos que a gente atendia. E a maior parte dos casos foram bem-sucedidos no sentido de poder furar esse discurso. Eu não encontrei, não me lembro, pelo menos, nem nos meus casos, nem nos relatos, alguma posição absolutamente fechada que a gente não pudesse trabalhar e a gente não pudesse ouvir alguma coisa além daquilo que eles queriam dizer, digamos assim, né? Isso aí é super importante, porque, em via de regra, a gente realmente fica um pouco com essa sensação, né? A Henriette está aqui e eu tenho certeza que ela vai concordar com o que eu estou falando. A Henriette é assistente social que eu mencionei no início da minha apresentação, que coordena o Grupo Institucional de Apoio à Adoção para Vínculos, junto comigo, assistente social da Vara de Infância. Então, assim, o que a gente percebe é que as pessoas chegam muito pouco confortáveis, em via de regra, com aquela situação, né? Você começou a sua fala falando, você começou a sua fala trazendo que ser pai e mãe, exercer esse lugar, essa função passa por um autorizado. E eles estão ali numa posição de quem demanda uma autorização. Por isso é que o negócio fica, né, emperrado. A questão é a seguinte, na verdade, eles estão demandando uma autorização porque eles são obrigados por lei a fazê-lo. Esse que é o ponto. Não é uma demanda espontânea.
né? Exato. Né? Se você for perguntar para a maioria das pessoas que começam o processo de habilitação para adoção, se ela acha que realmente, né, ela precisava de tudo aquilo ali para ter o que ela quer, né, a pessoa, né, que é o filho, a pessoa vai dizer que não. Porque quando é pela via biológica, quando você quer ter um filho, é uma decisão particular, né? De foro íntimo. Sim. Você não precisa necessariamente tornar isso público, você não precisa necessariamente passar pela aprovação do outro, e tudo isso é posto no processo de habilitação para adoção. Então, essa demanda de autoaprovação não é uma demanda autoimposta, não é uma demanda genuína, digamos assim. Né? Mas é uma demanda que só se dá no processo de adoção, como você falou, e não quando você deseja ter um filho natural. Então, isso já coloca aí uma redução da questão desejante. A questão desejante fica deslocada para eu desejo que me autorizem. Isso. Não é o desejo de um filho, passa a ser o desejo que me autorizem. Isso. Né? Exatamente, Tereza. Essa distinção que você acabou de fazer é muito importante. Agora, você falou uma coisa aí, eu não sei mais o quê, mas me lembrou uma questão que na live que eu fiz com o pessoal da OAB ficou assim, a gente não aprofundou, ficou em suspense, eu não sei se é interessante falar aqui. É a questão de devolver. Porque quando você tem um filho natural, você não tem para quem devolver. E é possível se devolver uma criança adotada. Isso é uma questão, para mim, assim, eu não sei falar disso. Mas disse lá a advogada que não tinha outro jeito. Quer dizer, da mesma maneira que foram lá buscar um filho, eles chegam lá devolvendo. Para mim, isso é um espanto. Eu vou querer, então, depois até ouvir as pessoas que estão aqui, né, a esse respeito, porque é isso mesmo. Todo mundo que não é da área reage com espanto, com surpresa, com horror, né, com incredulidade, porque o primeiro movimento de todos nós é pensar que isso é uma crueldade, que filho não se devolve, que filho não é um produto, etc. e tal. É realmente vedado por lei. Eu acho que essa foi uma das colocações que a advogada fez. Foi. Porque, por lei, a adoção ela é irrevogável. Então, por lei, você não devolve filho. Nenhum. Só que o que ela colocou, ela trabalhou na Defensoria Pública, né? Essa advogada fez a live com você. É verdade. E aí o que ela coloca, que é o que a gente vive, é o seguinte: realmente não se devolve. Só que se chega uma pessoa, uma criança ou adolescente, e a situação que a gente observa ali é de profundo sofrimento, para todos, em via de regra ou na melhor das hipóteses. Em via de regra, não, na melhor das hipóteses. A situação é de sofrimento para todos. Mas, enfim, principalmente, por óbvio, para a criança ou para o adolescente envolvido. A gente tenta a realização de um trabalho, né? E isso não é possível. A vara da infância do Estado como o detentor do dever de proteger, né, crianças e adolescentes, ao Estado só restam duas alternativas. Ou fazer cumprir a lei, valer a lei ao pé da letra, e aí permitir que aquela criança ou que aquela adolescente continue naquela família de forma muito cruel e muito prejudicial, né? Isso quando é possível, porque também o judiciário não tem o poder de fazer permanecer numa casa uma criança ou um adolescente quando os donos da casa assim não querem. Pois é, Lícia, mas olha só, isso não é específico da adoção. Eu pergunto aqui a quem tem filho, teve filho já, que está com filho grande, quantos momentos sofridos a gente já viveu com os filhos naturais dentro de casa
e que deu vontade de a gente devolver eles para o mundo, assim, do mesmo jeito que veio, joga pela janela. Quantos de nós, né, já não tivemos essa vontade? Foi o que eu disse na live. É lógico que o que acontece em muitos casos? Quando isso chega a vias de fato, se abandona essa criança, né? Larga em qualquer lugar, manda embora de casa, dá uma surra, enfim. E a gente sabe de muitos casos de filhos naturais que são abandonados por esse sofrimento extremo. Sim. Então, isso não é específico da adoção. Não. Né? Não, pois é, a Henriette até falou, pegou a partir do mesmo significante que você trouxe. Não é devolução, né? É um abandono. A gente fala devolução, é um abandono. É um abandono. Mas por que a gente fala devolução? Porque também não tem como se negar que eles voltam de onde eles saíram. Eu acho que fala de devolução porque eles foram doados pelo Estado. O Estado deu, então o Estado recebe de volta. É isso. É isso. Imaginariamente, aí é devolução. Imaginariamente é exatamente isso. Como um filho biológico, a gente não tem como devolver para quem nos deu. Quem foi que nos deu? Deus, a natureza, o obstetra, a maternidade. Não tem. Não tem. Aí se fala em devolução. Você tem que assumir o desejo que estava implicado naquela trepada. Não é? E, aliás, isso aí é para poucos e bons. Porque agora, eu trabalhando em vara de família, né, eu só estou constatando o que eu já imaginava, né, que um número absurdo desesperador de adultos não tem a menor condição de assumirem essa função e, mesmo assim, fizeram filhos. Nessa pesquisa que eu citei, essa pesquisa de gestante há 13 a 15 anos, nenhum deles, assim, era uma agulha no palheiro. Quando o par, né, o pai ou a mãe, de alguma maneira, arranjava um jeito na casa da avó para poder ficar com a criança, mas isso é raríssimo. Raríssimo. Pois é, mas aí você vê, você está falando de uma situação específica, de adolescentes grávidos. Verdade. Né? De adolescentes mães. Eu estou falando do feijão com arroz, né? De adultos, né? De adultos que assim não assumem uma postura de adulto, uma postura de responsabilidade pelo seu desejo, pela sua trepada, pela sua decisão, né? Mas aí, se a gente for por aí, já vou adentrar em outras coisas. Mas voltando ao que você colocou, da questão da devolução ou do abandono, então, assim, só repetindo, isso não é permitido por lei, muito pelo contrário, isso é proibido. Uma das características da adoção, que a diferem de outros institutos, como guarda, por exemplo, é que ela é irreversível. A guarda ela é reversível, você pode hoje exercer a guarda de uma pessoa, de uma criança, e amanhã deixar de exercer. A adoção, teoricamente, legalmente, não. No entanto, em situações de maus tratos, abandono e etc. e tal, esse retorno, digamos assim, da criança ou do adolescente para uma situação de acolhimento, de institucionalização, isso acaba acontecendo sim. E aí eu vou aproveitar de você ter trazido esse assunto para, então, te lançar algumas outras perguntas que, então, eu já tinha lido, né, as publicações os textos dessa publicação da escola Conexões, e claro que fui relê-los até porque a gente estava falando desse resgate, né, sobre essa história da escola lacaniana, para não repetir, pelo menos para mim, trata-se de um resgate. E aí apareceram coisas aqui interessantes e que eu acho a gente concluiu que dava um bom caldo, né, Tereza? Com relação a essa questão da devolução, a gente ouve muito falar, até pelos requerentes, que eu estou aqui para adotar, eu gostaria de adotar, mas tem que ver também se a criança também vai me adotar, se a criança também quer.
né? Então, a gente ouve muito isso, e eu li isso num dos trechos aqui, da publicação realizada. E aí me veio a pergunta, né, para fazer para ter. A criança também precisa adotar os pais? A gente, quando o assunto é filiação, né, exercício de parentalidade, essa dobradinha, é possível a gente falar em reciprocidade? Olha só, quando você me propôs essa questão, eu pensei em algumas pesquisas que são feitas pelo pessoal que estuda constituição psíquica do bebê, pessoal que acompanha bebê. Eu me lembro de uma pesquisa da Marie-Christine Lasny, que há muito tempo ela apresentou no Congresso em Vitória, que me impressionou muito pela qualidade e a metodologia da pesquisa, que enfim, não é o que vem ao caso, mas ela filmava crianças e gravava bebês, e ela apontava no olhar, na jogada do corpinho do bebê, ela apontava a diferença. Em algumas crianças isso acontecia, outras crianças o olhar vazava e o corpinho não se jogava. Quer dizer, estou citando que isso me impressionou, e a gente sabe que na constituição do sujeito o que se dá é lógico que o que antecede a qualquer fenômeno é a linguagem, né? É o simbólico. E a linguagem está do lado do outro, ou seja, do lado, no caso aqui dos pais, enfim, dos adotantes. Então, a linguagem está desse lado, né? Mas, de alguma maneira, pelo acolhimento, há um acolhimento, mas há um acolhimento em função de uma coisa que a Teresa batia muito, ela não está aí, que é a prematuridade característica do humano. Sim. O ser humano nasce com um sistema nervoso mal formado, no sentido precário, para a sua sobrevivência, diferente de todos os animais. Os animais, bota ali o alimento, ele bica, ele anda, ele nada, ele voa e vai atrás, que a gente até na psicologia tem um conceito chamado imprint e tal. O humano, você pode colocar uma mãe deitada, com o seio pingando leite, a criança do lado, ela é incapaz de abocanhar. Ela não tem o sistema, o aparelho instintual que garante a sobrevivência. Então, isso é muito importante para o que você está falando. Ela tem que, de alguma maneira, é oferecido a ela, mas ela também precisa abocanhar o peito. Hoje em dia, a gente vê que a amamentação precisa de uma técnica para ensinar como é que amamenta, pela dificuldade que as crianças têm hoje em dia de tomar o bico do peito. Isso era uma coisa que no meu tempo não existia, ninguém ensinava ninguém. A gente ralava lá e pronto. Havia casos, evidentemente, que precisavam de uma orientação, mas é exceção. Hoje em dia, ninguém amamenta sem ter uma instrutora. Entendeu? Quer dizer, há toda uma dificuldade, né, dessa criança, de alguma maneira, se deixar, não é pegar, é se deixar alimentar. Então, eu quero tomar esse significante, se deixar alimentar, para transferir para a pergunta que você me fez. Essa criança tem que se deixar adotar. Entenderam? Estou fazendo esse paralelo entre o nascimento de uma criança, a constituição de um sujeito, e a questão da adoção. Seja ela bebê, seja ela adolescente. Ela tem que, de alguma maneira, se deixar adotar. E como é que isso vai se dar? Se vai se dar num jogo de dom, né? O dom de dar de mamar, lógico, no adolescente não é isso. Há um dom, há algo que vai. Esse dom é que vai. A criança tem que, de alguma maneira, autorizar esse dom, receber esse dom. Então, nesse sentido, é que eu afirmo que sim, a criança tem que adotar os pais têm que adotar a criança. Embora, quando você me falou que isso te surpreendeu, que no teu trabalho com os pais você reforçava, né, que a responsabilidade da adoção estava do lado dos pais, quando você falou isso para mim, eu entendi perfeitamente. Você está trabalhando com pais, né? Então, é lógico que é um adulto, né? É alguém que está ali se propondo, mas do lado da criança também há uma proposta de ser adotado, né? Tem que haver essa proposta de ser adotado, né? Sim. A gente ouve falar de relatos que eu acho muito bonitos.
É lógico que as pessoas atribuem isso Ah, a uma espiritualidade, ou uma coisa mágica, ou, enfim, alguma coisa, enfim, né, sobrenatural, mas de pessoas que vão visitar um orfanato, uma coisa assim, para escolher uma criança, para conhecer as crianças, para, enfim, né, se propondo a adoção. E ela diz: aquela criança me fisgou com o olhar. Né? Então, é isso aí, que alguns atribuem uma coisa sobrenatural, mas, na verdade, é uma questão de adoção por parte da criança. sim. Só que o que acontece? É isso mesmo. Eu acho que não dá para tirar isso de cena, essa questão que é do lado da criança. Só que, por outro lado, a gente pensa uma série de coisas, né? E aí eu vou colocar aqui a título de provocação para a gente esquentar o debate, aí depois a gente quer ouvir você, né? Vou trazer algumas coisas aqui. Primeiro, a gente não tem esse pensamento quando a gente tem um filho biológico, né? Ninguém engravida pensando assim, bom, vou esperar nascer. Se ele me adotar, vai ser meu filho. Se ele não me adotar, o que eu posso fazer? Não tenho como ser mãe dele, se ele não é meu filho, ele também tem que querer, né? Ninguém pensa assim. E acontecem todos os percalços aí que a gente sabe, inclusive esse citado aí na pesquisa da Marie Christine, que a mim me impactou muitíssimo também. Eu lembro disso. E eu lembro que a minha filha pequenina, exatamente na mesma situação que ela descrevia nessa palestra, me dando pezinho para eu abortar. Então, tem isso de se oferecer. Só que eu não saberia dizer se ela estava me dando esse pezinho, porque eu já estava com o olhar para lá de guloso em cima dela também. Entende? Eu não sei se ela ia jogar aquele pezinho se tivesse assim, com aquele olhar parado no além, né? Eu não sei o que aconteceria. Então, primeiro ponto assim, para a gente pensar. O segundo ponto, a partir da própria psicanálise, existe a anterioridade lógica e cronológica do outro, né? E como você colocou, simbólico, né? Enfim, dos pais. Então, uma outra coisa para a gente pensar, quando a gente está falando aí dessa relação, se ela é recíproca, se ela não é, quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha, enfim. E aí o terceiro ponto, que é esse que você muito bem colocou, e a gente está falando disso aqui, né, ao longo da nossa conversa, né, das diferenças. Então, assim, a parentalidade socioafetiva, que é como a gente chama a parentalidade através da adoção, e a parentalidade biológica, elas têm pontos em comum e elas têm pontos em que elas não se tocam, né? Então, uma das coisas é justamente isso que você trouxe. Quando a gente está trabalhando justamente nisso que a gente começou falando no início da nossa conversa aqui, dessa habilitação dos requerentes, é isso mesmo, a gente está trabalhando com adultos, né? Com adultos que já chegam com questões narcísicas muito à flor da pele, às vezes, quando o que os trouxe ali é uma questão de intimidade, né? Com questões de insegurança, né? Fazendo essa demanda ao outro, ao Estado, uma demanda que, como a gente falou aqui, ela pode vir espontaneamente, mas em via de regra é uma demanda imposta, eles não escolheram estar ali, eles escolheram ter um filho, mas eles não escolheram estar ali passando por aquele processo, é imposto por lei. E aí, nesses casos, a Henriette sabe, né? A Henriette vai ter um déjà vu agora, assim, porque eu digo assim, olha, quem procura o Estado para formar uma família é o adulto. Não é sem dúvida. A gente não habilita nenhuma criança. Criança, sabe? Não, e outra, e aí eu até costumo brincar
né, eu falo assim, bom, e aí, para ficar mais didático, pensem desse jeito. Quem nasceu primeiro, ama primeiro. A anterioridade de quem nasce. A anterioridade é da linguagem, ela é lógica. Eu não concordo que ela seja cronológica. Enfim, eu queria acrescentar uma coisa a você. Que eu estou falando de uma questão daquilo que a gente começou falando do desejo, né? E de assumir responsabilidades por esse desejo, de se autorizar por ele. Eu queria acrescentar uma coisa na sua fala, quando você falou lá. Quando a gente vai ter um filho natural, a gente não pensa assim, não, se ele me amar muito bem, se não... Não, a gente tem certeza que ele vai nos amar. Tanto que, quando você tem um filho autista e você não se dá conta, você não se dá conta que ele não está te amando, porque a criança autista não faz laço, né? E a mãe acha natural. E a criança vai 6 meses, 1 ano, é natural, ele não fala, mas ele não vai falar. Quer dizer, é certo, garantido que o meu filho vai me amar. Então, não é assim, se amar, tudo bem, se não amar, não. É garantido, tem que me amar. Mesmo as crianças que não fazem laço, elas são tomadas como estando amando a mãe. Não é melhor das Eu acho que isso faz uma diferença. Entendeu? Sim. Mas é isso. É da mesma aposta, é esse mesmo tipo de aposta que a gente gostaria de suscitar através do trabalho de habilitação para adoção. Porque é uma aposta, como você falou, é da ordem de uma certeza antecipatória de uma coisa que, de fato, o sujeito não tem como saber, mas ele tem essa certeza, ele tem essa aposta. Né? Só que eu acho que os elementos simbólicos, imaginários, envolvidos na maternidade por vias biológicas, é diferente. A gravidez, a genética, o etc e tal, é o nariz do avô, é a orelha do bisavô, é o queixo do tio-avô, não sei lá. Isso vai dando um lastro para o sujeito meio que ir se acomodando nesse lugar que não é um lugar que está preparado. Maravilha isso que você está falando. Né? E aí a pessoa vai achando que, então tá, então ele é meu mesmo, ele é meio meu, né? Porque aí vai reconhecendo esses traços imaginários, e isso numa adoção não é que não seja possível. É possível, é perfeitamente possível, por outras vias. De outra forma. Você lembra daquele caso, rapidinho, que eu contei de uma criança que me foi trazida para o consultório por outros motivos? Ele foi adotado naquela instituição do Paraná, a mãe era oriental. Então, uma das coisas que pediu, entre outras, né, é que tivesse traços semelhantes a dela, para ficar mais fácil, né, e tal. E o menino veio realmente com traços orientais, segundo ela, só que quando o menino... ela tinha casado para ter essa criança, para adotar essa criança, tinha casado com um cearense. E aí, quando a criança cresce, fica a cara do pai cearense. Fica a cara do pai cearense. Exatamente. Quando nasceu, ela disse, é oriental, traços orientais. É isso. Então, assim, é como se a gente ali tivesse no papel de comentar, de fermentar, de arar o terreno e torná-lo mais fértil, para que essa autorização aconteça. Porque a pessoa chega muito desautorizada e muito desqualificada. Puxa, para ter meu filho, eu tenho que instaurar um processo, eu tenho que falar com o juiz, eu tenho que expor minha vida. Então, assim, quando a gente diz, olha, não, a responsabilidade é de vocês, a aposta primeiro tem que partir de vocês, não esperem que vocês vão ser amados desde o começo, porque aí eu até traço um pouco paralelo com a filiação biológica, que eu falo assim, pois é, porque quando a gente tem um filho biologicamente, a gente vive cuidando, alimentando, maternando e sofrendo, perdendo noites em casa. Quando é que vocês acham que a gente vai ser amado por aquele serzinho? Anos depois, na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses, exatamente. Na melhor das hipóteses. Eu estou pensando aqui... Não ama ninguém, meu Deus.
Na filiação natural, eu acho que E a gente está lá, investindo. Então, por isso que eu digo que quem nasce primeiro ama primeiro. Porque não tem como. Você vai precisar amar muito, você vai precisar investir muito. Ainda uso outra metáfora. Uma metáfora monetária, econômica. Eu brinco assim, que não tem como sacar dinheiro de uma conta bancária onde ninguém depositou nada antes. Tem que primeiro depositar o dinheiro na conta, para depois tirar. Então, primeiro eu acho que... amor. Não, eu acho, você ama. E ama, até que um dia, se tudo der certo, você tiver muita sorte, você vai ser amado de volta. Porque aí, eu acho que tem uma diferença entre você ser amado e você se sentir amado. Eu acho que na procriação natural, no filho natural, a amarração real, simbólica e imaginária se dá de alguma maneira. E nesse filho adotado falta o real. Isso. Falta o real para mover esse nó. Entendeu? Isso. Então, você tem que lançar a mão de, como você diz no teu trabalho, com os pais, dizer, não, você é responsável. Você tem que lançar a mão de elementos imaginários, porque falta essa nodulação não é, vamos dizer assim, equilibrada, real, simbólico, imaginário, como no filho natural. Porque, assim, você vê, voltando aos autistas, né, nos ensinam muito. A mãe, em princípio, a mãe tem certeza que vai ser amada, porque ela é a pessoa indispensável para o filho. Na criança autista, ela não está sendo amada, porque o autista não faz laço, não está fazendo, e ela está achando que está sendo amada. Por outro lado, a gente vê determinados casos em que a criança está ali se desenvolvendo, aí a criança adoece, a mãe não se sente amada, a mãe se sente rejeitada. A criança não dorme de noite, eu não sou boa mãe. A criança não come, meu Deus, olha só, ele não gosta de comer comigo. Olha como é que a mãe começa, né, a não se sentir amada. Quando isso é natural, que uma criança faça xixi, cocô no meio sei lá de quê, do casamento, da festa, e suje seu vestido, mas aquilo ela toma como se ela... Mas a questão é dela. Né? Ela não poder se sentir amada, apesar de estar ralando, de estar acordando de noite. Ela toma isso como desamor. Isso. Então, uma coisa é ser amada pela criança e outra coisa é se sentir amada pela criança. Boa diferenciação. É fundamental, Tereza. Olha, tem gente querendo falar. A gente queria ouvir um pouco vocês, saber se Pronto. Alguém quer fazer uma pergunta. Não falo mais nada, quero ouvir. A Helena queria falar primeiro. Eu queria falar. Oi, gostei muito. Assim, acho que algumas coisas, pelo menos para minha escuta aqui, ficaram meio radicais, né? Lá no começo, quando a Tereza Meloni falou com relação a requerer, né, a adoção, que isso retirava o desejo, colocava o desejo fora dessa questão. E assim, eu vejo que é possível sim haver desejo, não necessariamente. Você está num país com leis, né? Se você não é perverso, se a sua estrutura não é perversa, cumprir as leis faz parte. Então, assim, pode haver até muito desejo, às vezes até mais, né? E a gente sabe também que isso que acho que foi a Alicia que falou, quem tem filho biológico nunca vai pensar se essa criança vai me adotar ou não, que aí eu vejo depois, né? Eu acho que aí ninguém também é um certo exagero, porque alguns pais, ou até a mãe mesmo, titubeia o tempo todo, vacila o tempo todo. Nesse desejo, porque o desejo também ele se expressa pela via do medo. Então, muitas vezes, assim, é muito desejado, mas ela teme. Será que eu vou amar? Será que vai me amar? Então, assim, acho que também dizer ninguém é um certo exagero, né? Eu estou falando da neurose.
E eu ia sugerir que a Márcia Holthausen, que esteve comigo numa live do Conversa de Analista, e ela adotou, exagerada, né? Acho que ela adotou 2 crianças. Quando eu vou falar, eu sempre digo 3. Eu digo para ela que ela vai adotar a terceira, porque não tem jeito de eu não falar 3. E ela adotou a terceira, que a terceira é biológica, porque a experiência dela é muito linda, né? Com relação a desejo, exatamente. Mas eu já vi que ela se inscreveu aí para falar, é Márcia Holthausen, de Santa Catarina. E ela esteve numa conversa de analista comigo. Por enquanto é isso. Era mais um comentário do que uma pergunta. Eu quero concordar plenamente com a maneira radical como a gente falou, mas é exceção que confirma a regra. Quer dizer, na maior parte das vezes esse desejo está deslocado, mas realmente não é radical como a gente colocou. Márcia, você pode abrir seu microfone. Oi, gente. Boa noite. Eu gostaria muito de falar mesmo. Confesso para vocês que eu achei muito radical, de fato, a fala, até porque eu tenho 2 filhos adotados, sou psicanalista, enfim, trabalho com isso há muitos anos, já fiz a avaliação psicológica de adoção, sou membro do grupo Filhos para Sempre de Tubarão, aliás, faço parte da diretoria, que é um grupo que ajuda a preparar pais para a adoção. Concordo que em alguns casos não há desejo e que vai se buscar a autorização da justiça, mas eu penso que se não houver desejo, a pessoa também não vai, de um modo geral. E trabalhando com isso há muitos anos, eu vejo muitos pais muito desejosos e muito desejantes quando vão à adoção. Tanto que o número de adoções que dá certo, pelo menos aqui na nossa região, é muito maior do que o número de adoções que tem a devolução ou que de fato não houve desejo. Então, eu não sei se eu concordo tanto que não há desejo. E no meu caso, eu devo dizer a vocês que eu nunca questionei se os meus filhos iam me amar ou não, se os meus filhos iam me querer ou não, se iam me desejar ou não, se eles me adotariam também. Eu tinha certeza absoluta que nós nos amaríamos, seríamos apaixonados um pelo outro na hora que nos víssemos. Então, aquela questão que tu colocou, eu não sei se o bebê estava dando o pezinho ou se eu vinha, pegava o pé, enfim, eu estava ali. Se o pé não estava para mim, né? Ou se realmente era o bebê dando pé, eu não sei se os meus filhos estavam se entregando para mim ou se eu estava completamente entregue e enxergando esse amor. E com relação à identificação, a gente vê, eu enxergo, o meu filho, na minha opinião, é meu marido. Não fisicamente, mas ele tem todo jeito, eles chegam a fazer a mesma piadinha um e outro em momentos distintos, que a gente chega a brincar, vocês combinaram, vocês... Então, a identificação, né? A gente se identifica, a gente está inteiro entregue quando vai e busca uma criança. Então, eu vejo, tive depois uma filha biológica e eu confesso a vocês que eu questionei mais o meu amor durante a gestação da minha filha biológica, se eu saberia amá-la como eu amava os meus filhos adotivos, do que eu questionei a adoção. Então, eu não sei se eu concordo plenamente com o que vocês falam, porque comigo a minha experiência pessoal foi muito diferente. E aí é claro que quando eu atendo um paciente, eu já vejo as coisas diferentes, né? Eu vejo de um outro pressuposto, que é o meu. E é claro que a posição do analista muda muito a situação. Acho que até o paciente que busca uma pessoa que já desejou muito, busca porque deseja. Enfim, acho que muda muito isso. Mas, enfim, gostaria de ouvir a opinião de vocês. Olha, eu só tenho a concordar, porque, como você disse no final, acho que você até falou por mim, você fala a partir da sua experiência, né? A gente está falando a partir de uma experiência com uma população. E, enfim, é a minha visão. Eu confesso que alguma coisa não é ninguém. Toda vez que a gente fala ninguém e todo, a gente está falando besteira. Então, eu confesso que reconheço que a linguagem foi radical.
não precisava nem ser esse assunto, qualquer assunto que a gente usa, todo, ninguém, e principalmente conhecendo psicanálise, não se pode dizer todo, para sempre, nunca, ninguém, mas enfim. Então, isso eu reconheço. Agora, eu não reconheço, não retiro, digamos assim, o que eu falei a partir da experiência que eu tive, né? Que não é a minha experiência com os meus filhos. Em nenhum momento, acho que a posição do analista não pode estar apoiada na sua experiência. O analista não pode estar orientado a partir dos seus significantes, né? Não, só para... Quando eu digo que a minha experiência diz diferente, é porque, de fato, os pacientes que vêm para mim acabam sendo diferentes. Eu atendo muita gente, muito filho adotivo, mas penso que também, justamente, a gente procura um semelhante quando procura um analista. De alguma forma, a gente procura alguém que a gente se identifica, que tem a ver com a gente. Então, devo ter no meu consultório pessoas que tenham essa característica semelhante à minha. Não necessariamente isso é a população como um todo, né? Eu não atendo um número tão grande de pessoas assim, mas eu atendo, e sabe que me chamou a atenção uma questão, que é a fala do abandono e tudo mais, porque eu atendo muitos filhos adotivos que as mães nunca questionaram essa coisa do devolver, do entregar. E eu tenho 2 filhos biológicos que a mãe, no ano passado, depois de um certo tempo de tratamento, chega à conclusão que ela é uma péssima mãe e entregou para o pai. Isto é, a coisa estava tão... Ela já veio me procurar quase que assim, eu vou entregar, tá? Então, eu tenho... a minha experiência me traz o inverso. Eu tenho filhos biológicos que foram devolvidos, entre aspas, né? Tem mais questão, Alexandre? Acho que a gente podia abrir a roda. Então, tem a Thaisa colocou. A Thaisa só colocou aqui uma pergunta. Ela botou assim: Tereza, se deixar adotar, não seria diferente de adotar? E a Miriam Nogueira também queria fazer alguma pergunta. Deixa todo mundo falar, depois posso... Tá. Deixa eu então, só falar melhor aqui, Tereza. Tá. A Thaisa está aí. Posso falar? Alexandre, tudo bem? Oi, tudo. Pode. Tá. Não, só para clarear um pouco a questão que eu fiz para a Tereza, que eu achei tão bonita a elaboração que ela fez para responder a Alícia, né? Que ela foi lá nessa coisa do bebê, da oferta, né? Da questão subjetiva, da diferenciação entre os bebês em si, né? Da subjetividade que é sempre única, né? A relação é única, né? Toda relação de mãe com filho é única. Não existe eu sou uma mãe que adoto ou um filho, né? A mãe é uma mãe para cada filho, né? E as relações de mãe e filho mudam a partir de 1 ou 2 ou 3 filhos. E aí eu achei bonito que você fez essa elaboração e trouxe essa dimensão, né? De que tem na criança algo também ali, né? E aí você disse assim, a criança precisa se deixar adotar. E eu achei isso muito bonito porque em alguns casos, eu acredito, né? Não tenho experiência nenhuma com adoção, mas enfim, falando de subjetividade e com a experiência de maternidade, eu acredito que algumas crianças se deixem adotar facilmente e até adotem, né? Tomem essa postura de adotar também. Outras não, mas essa insistência, ela tem que ser do lado dos pais, né? A insistência de tentar adotar tem que estar do lado daqueles que demandaram isso, né? Porque eu acho que isso com filho biológico também acontece muito, né? Tem filhos que você tem que insistir, você tem que tentar adotar todos os dias. E algumas vezes eles deixam, algumas vezes eles não. Algumas vezes eles se deixam adotar, outras não. E assim vai se inscrevendo uma subjetividade, né? Então, assim, só para colocar essa diferença, que eu achei muito bonita a elaboração que você fez para responder, Tereza. Então, eu só queria dar essa...
Obrigada. Alguém colocou aqui o Cláudio, todo filho. Thaís, você adotou 3. Como que você nunca adotou criança? Você tem 3 filhos que você adotou. Ela tem 3 filhos maravilhosos. Mas aliás, tem uma coisa que eu acho interessante que você trouxe também. E ela adota que não essas está- crianças da- da- todo dia. Todo dia. Mas É igual olha só, casamento. Tereza, eu vou É te igual falar assim, ó, casamento. dentro Tem da, que dentro casar da... todo dia. Ai, fiz Exatamente. uma confusão. Dentro dessa diferença da maternidade de 1, de 2 e de 3, eu acho que eu posso me ver como mãe nessa adoção dos meus 3 filhos com dificuldades completamente diferentes. É isso que eu quero colocar. A única coisa que eu não boto em questão é a maternidade. Essa eu não coloco em questão. E eu entendo quando você traz que um pai adotivo, ele pode facilmente, fantasmaticamente, cair nessa questão de não, mas me falta a maternidade real, me falta alguma coisa, né? Porque eu não caio, porque eu não tenho essa Ele eu não tenho se como cair aí, autoriza. né? Eu posso cair em outro lugar, mas nesse eu não tenho como cair. Porque a questão do desejo, que a moça que falou... Sustentar o desejo, né? Não é questão de Porque- desejar ou não desejar. A questão é Isso. sustentar o desejo. Porque se autorizar é a partir da falta, a partir da sua falta. O querer é assim, querer uma criança porque eu vou ficar mais feliz, ou porque eu quero, ou porque eu tenho para dar, ou porque eu tenho... Enfim, qualquer porquê é da ordem do querer, né? Então, essa diferença é sutil. A gente passa 200 anos em análise para poder fazer, é quase que impossível de ser transmitido em palavras, é uma experiência. Mas o desejo é uma diferença do desejo do querer, e a gente vê isso tanto nos pais biológicos quanto nos pais adotivos, né? A Miriam Nogueira queria falar alguma coisa. Miriam, você pode abrir o seu microfone, tá? Você tem que teclar lá em cima para poder aparecer o microfone. Aí ele está com uma tarja vermelha, você clica em cima dele, ele fica sem a tarja. Espera aí. Agora. Foi. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Porque é o seguinte, é sobre essa questão da devolução. Essa coisa é crucial mesmo, é uma encruzilhada, né? Mas chegou a me passar assim pela cabeça, ainda bem que pode devolver, porque tem certas situações, certas famílias, certas circunstâncias, que seria melhor até devolver. E se isso pudesse ser até com os biológicos, sabe, Tereza? Isso não passa na cabeça de ninguém, né? De pensar assim, não estou aguentando esse menino, vou devolver. Não pode, porque não tem para onde devolver, não tem estado. Mas deveria até ter. Porque tem certas circunstâncias que são tão ruins para a criança, que aquela família que pariu essa criança não está em condição mesmo, de maneira alguma, de sustentar uma criação. A criança sofre tanto e fica vítima disso aí, que até seria bom que não só os que adotam e desistem de continuar adotando, porque não estão conseguindo se dar bem com essa escolha, quanto aqueles que não adotaram, mas que não conseguiram adotar o seu próprio filho biológico. Eu fico pensando nessa coisa meio assim, iconoclasta, meio advogado do diabo, mas eu sinceramente acho que é possível que a gente pensasse assim, e não ficar só na idealização, entendeu? Eu acho que é uma questão que é muito séria e que a gente tende a idealizar. A mãe tem que gostar do filho, o filho tem que gostar da mãe. Pontuaram isso de uma forma muito interessante. Me lembro de você. Miriam, eu só acho, estou inteiramente de acordo, eu só acho que devolver, não. É diferente uma mãe assumir que não pode criar o filho, que não aguenta, por seja lá o motivo que for, e ela abandonar. Isso tem uma ressignificação subjetiva diferente de devolver. Entendeu? O que é abandonar no caso? Hein, Tereza? Eu acho que eu perdi esse link aí. Abandonar é reconhecer para um lugar onde... reconhecer
porque não foi capaz de sustentar o seu desejo. Agora, mas isso não é devolver. A mulher pode abandonar o filho morando com ele a vida inteira e ele está abandonado. Eu continuo sendo contra essa instituição do devolver. Agora, eu não sou contra aí não seria instituição, mas a possibilidade de a mãe encontrar um espaço nas instituições governamentais, ou sei lá, qual religiosa, lá o que ela quiser, é um espaço para reconhecer a impossibilidade. Isso eu estou de acordo com você. Tem que ter um espaço, até para as mães biológicas. A casa da avó, entendeu? Vai para a casa da sua avó, não te aguento mais. Pronto. Entendeu? Aí depois... Não tem condição, né? Não é não aguento mais encher minha paciência, não tenho mais saco. Não é isso. Às vezes não está sendo possível. Sim, mas esse não está sendo possível é numa gradação. Às vezes não é possível no momento, é possível no outro. Então, isso eu entendo, mas eu entendo que aí você reconhece algo de limite, né? Algo de lei aí. Agora, você devolver, ainda mais a lei dizendo que não pode devolver, eu acho péssimo esse termo, devolver. Não é assim que se fala, né? Não é essa a questão. Ninguém vai devolver, porque comprou ali, vou devolver. Nem no supermercado você devolve comida. Você vai ter que discutir essa questão. O que eu acho é que isso que você aponta está certo. Por exemplo, em caso de casais que se separam, e aí vai se devolver. Não, o juiz é que vai dizer, quando há litígio, com quem aquela criança deve ficar. Quem é daquele casal parental, qual o pai ou a mãe que tem condição de de criar aquela criança. E às vezes a justiça não deixa ir com a mãe. E a criança? E a criança? A justiça decide com quem a criança vai ficar e a criança? Ela pode... Eu vou fazer uma live agora sobre alienação parental em que eu discuto isso. Entendeu? Se reúne todo mundo para decidir onde e a criança. Não, eu acho que tudo muito estranho mesmo. É muito estranho Pelo tudo. Amor de Deus. Eu acho, mas enfim, falei. Eu queria só falar rapidinho, assim, Helena, eu acho que eu não me fiz entender. É claro que ser mãe, tanto de qualquer forma, envolve muitos medos. Então, não é assim que não passa pela cabeça da mãe que o filho pode não amá-la. Muito pelo contrário, isso passa muitas vezes e quase que o tempo inteiro. Só que o que não passa, se passar, se vocês conhecem alguém assim, eu realmente não tenho notícia de quem está gerando um filho, tipo assim, se der um ruim, eu vou lá e devolvo. Então, quando eu disse que nunca passa pela cabeça do tipo, se ele não me amar, então o negócio vai dar um ruim aqui, foi nesse sentido que eu quis dizer. E quando a gente está num grupo de habilitação para adoção e chega alguém e genuinamente pergunta, mas ele também não tem que me adotar? Você lê, está ali nas entrelinhas. Porque se ele não me adotar, desculpa, mas eu vou ter que vir devolver ele aqui onde eu peguei. Assim, isso não está colocado para uma mãe que tem um filho biológico. Ela não pensa assim, bom, se der errado, dou meia dúzia de passo e volto aqui na perinatal. Isso não está colocado assim. Ai, será que ele vai me amar? Será que eu vou amar ele? Será que eu vou ser uma... Ai, esse filho não é meu. Ai, quem é essa criatura que acabou de nascer? Tudo isso. Não estou colocando que a filiação biológica é idílica e que só a filiação socioadotiva traz problemas. Não é isso, não. Entende? Agora, quando você está num grupo e a pessoa genuinamente te pergunta, porque ela pergunta sem maldade nenhuma no coração. E também não estou querendo demonizar o requerente, não, tá? Se ele não me adotar, o que acontece? Aí eu só posso dizer que não existe essa possibilidade. Entende? Eu só posso responder do jeito que eu respondo. Não existe essa possibilidade da criança não te adotar. Criança não é requerente, criança não adota ninguém. Não tem fila de criança para adotar pai e mãe. Não é criança que adota pai e mãe. Eu não tenho como responder de outra forma. Também acho. Se eu respondo de outra forma, já era. Até porque as crianças adotivas,
o pezinho delas na boquinha do outro, ele vai com 55 mil pés atrás. Pés que a criancinha que a Marie-Christine Lasnik observava não tinha. Porque aquela criança ali, ela nunca tinha sido devolvida, abandonada, maltratada, vilipendiada, né? Só que as crianças que vão para uma adoção já foram tudo isso. Então, as crianças que vão para adoção, elas não vão se entregando, elas não vão se deixando adotar assim. E eu ainda digo mais, sinal de saúde mental. Que bom que elas não vão. Sinal de que elas são cuidadosas. Porque se elas não passaram por uma situação de abandono, né? Não foi abandono do padeiro da esquina, não, da tia da escola, né? Elas foram abandonadas por pai e mãe, fato, né? Porque é quem tem a obrigação de cuidar. Então, como esperar que essa criança se entregue? Assim, desprevenidamente, né? Coloque os dois pés na relação e saia caminhando. Não vai acontecer dessa forma, em via de regra. Estou mais uma vez generalizando entre aspas, tem crianças que se entregam de prima, claro que tem, como disse a Tereza, toda generalização que a gente faz, a gente já está cometendo um equívoco, mas para falar a gente tem que generalizar de alguma forma. Então, assim, a criança ela não vai se entregando, né? Então, eu não posso dizer para o pai ou para o requerente, né? E eu não estou dizendo que o requerente não está ali porque ele não deseja necessariamente passar por todo aquele trâmite processual. Aquilo ali é obrigatório para ele. Mas eu não estou dizendo que ele não deseja o filho, não. Tá? Estou dizendo que ele não deseja o pacote completo ali do trâmite processual. Eu não posso dizer para ele assim, se ele não te adotar, aí realmente não tem o que você possa fazer, porque, olha, é uma via de mão dupla, é um toma lá da cá, eu não posso fazer. Não tem como. Não, lógico. Não tem como. Né? Assim, a conta, ela tem um endereço certo. Sabe? A conta ela é paga pelos pais. Depois ela pode até ser rateada aí, sei lá, depois é outra história. Mas, assim, no início, essa fatura, ela tem endereço certo. O endereço certo é o adulto da relação. Não tem como dividir a conta. Essa é a minha experiência. Não tem, até porque eu torno a repetir, as crianças que vão para adoção, elas não vão entregando o pezinho assim. E até ótimo exemplo do pé. Porque aí eu posso falar de uma outra força outro dito popular que a gente fala, eu estou com o pé atrás. As crianças que a gente encaminha para adoção, elas têm o pé atrás. E é bom que elas tenham. Elas já foram abandonadas. Como é que elas não vão ter o pé atrás? Olícia, as crianças naturais, os filhos naturais, também botam o pé atrás. Se não botasse o pé atrás, não mordia o bico do peito na hora de mamar. Entendeu? Isso. Então, eu gostei muito quando você falou dessa situação idílica. Eu acho que nem para os adotantes, nem para os filhos naturais, a situação idílica me cheira a narcisismo. E onde há narcisismo, o desejo fica meio que debaixo do tapete, né? Entendeu? Não é. A criança morde o peito, ela está morrendo de fome, berrando, vai lá, morde o peito, entendeu? Também não está dando pezinho. Não tem essa coisa idílica, esse amor perfeito, isso aí tem coisa aí, tem angu nesse caroço. Como é que está? Mais alguém? Não mais perguntas. Então, gente, eu queria agradecer. Adorei, gente. Nós estamos há 1h20 falando. Amei, adorei. Obrigada de coração a todas as contribuições, a todas as assistências. Tá bom? Foi muito bom, meninas. Obrigada. Beijo. Tchau. Beijo.